Fala, meu povo! Sou eu aqui de novo, professor Renato Martins Vieira. Vou falar hoje um pouquinho sobre o uso capião, naquele nosso quadro legal, nessa ideia bacana de dúvidas jurídicas, respostas rápidas. Eu vou falar do uso capião bem pontualmente aqui, bem rapidamente também, para esclarecer duas coisas. Uma que veio de uma consulta, uma que veio de uma dúvida que mandaram pra gente. Então vamos lá. Primeira coisa, a uso capião. Antes que alguém fique maluco aí, não é o uso capião, é a uso capião. Não é uso campeão, é a uso capião. Uso capião é a aquisição da propriedade pela prescrição temporal, ou seja, eu viro dono de alguma coisa porque eu agi como dono daquela coisa durante um bom tempo. Aqui eu estou falando sobre a uso capião de bens imóveis, tá? Existem várias categorias diferentes com prazos diferentes para que a gente tenha essa aquisição. Desde a uso capião constitucional lá de terrenos urbanos até 250 metros, né? Até a uso capião ordinária. E são vários tipos diferentes. Tem rural, tem de casal. Tem alguma dúvida sobre algum tipo específico? Manda pra gente. Mas o que eu quero esclarecer aqui vale de certa maneira para todas. Primeira coisa, para que você seja passível de ganhar a uso capião, para que seja possível você adquirir essa propriedade pelo decurso do tempo, você tem que ter o animus domini, a intenção de ser dono. Ou seja, você precisa saber que você quer ser dono daquilo, agir como dono e ter a aparência de dono na sua consciência. Então, o que isso significa? Se eu deixei você ficar lá na minha casa e falei, olha, vai ficando lá o tempo que você quiser, não tem problema, a casa é minha, a casa é nossa, você é um convidado. Você jamais vai começar a contar o prazo para uso capião, nunca vai começar, o prazo continua no zero. Por quê? Porque eu deixei você ficar lá, você tem minha permissão para ficar, você sabe que ao te emprestar algo meu, isso não te transformará em dono. Então, esse início do prazo é importante. Se você tem a permissão para entrar, se você tem a permissão para ficar, se você tem a tolerância expressa do proprietário, não há possibilidade de haver aí uso capião. Nunca. Não importa o tempo que você fique ali dentro. Esse é um caso interessante porque, por exemplo, se você tem um contrato de compra e venda e esse contrato não foi pago, né? Você está dentro daquele imóvel, desde que esse contrato tenha lá a sua interpretação de que não foi passado para você antes do pagamento a propriedade, o que foi passado foi apenas a permissão de uso, seria um caso clássico. A despeito de eu ter um contrato de compra e venda porque ele não foi pago, você não tem o quê? A uso capião. Falta aí um certo elemento, né? Que seria essa intenção de ser dono que não vai aparecer no seu caso. Tá vendo? Isso é coisa que as pessoas às vezes não sabem, as pessoas não percebem que existe em relação ao uso capião. A outra coisa que eu queria falar sobre a uso capião, que eu também acho que é importante para todo mundo, é essa percepção em relação às diferentes espécies de uso capião. Isso faz com que varie requisitos legais. Se você usa como moradia, usa para estabelecer ali alguma espécie de obra ou alguma espécie de investimento social, isso faz reduzir o prazo da uso capião. Isso vale genericamente para qualquer tipo de uso capião. Também, se você usa como moradia ali está, vai ter essa redução de tempo também da uso capião. Dependendo da área, a uso capião é constitucional, a área tem que ser urbana até 250 metros quadrados. Mesma coisa vai se aplicar no caso da uso capião do casal por abandono de lar, que é uma coisa bem mais complicada e tem uma certa polêmica aí sobre qual que é a área que teria que ser usada ou não para esse tipo de uso capião. E temos a uso capião ordinária, que simplesmente não vai ter prazo nenhum, não vai ter área nenhuma, desculpa, não prazo, né, em que seja importante aí só o prazo em que você age como dono, que é importante. Baseado nisso, lembre-se, para que você cumpra esse prazo, você precisa, além do animus domini, né, dessa intenção de ser dono, agir como dono. Então, se você tem essa posse escondida, ou seja, eu estou na posse do imóvel, mas eu fico lá escondidinho à noite, ninguém percebe, eu vou só coletando prova que toda noite eu durmo naquela casa escondido. Também não adianta, né? Tem que haver a visibilidade, você tem que se mostrar como dono. Então, o básico de uso capião é isso. Você tem que se mostrar como dono, você tem que ter a intenção de ser dono e algo que justifique você achar que é ou agir como dono naquela coisa específica, e o decurso do prazo. O prazo varia de acordo com o tipo de forma de uso capião que se apresenta. Cumpre todos os requisitos?
a uso campeão pode te dar uma coisa muito legal chamada de direito adquirido. Ou seja, você não precisa ir na justiça declarar o uso campeão. Se algum dia o proprietário, quem está lá no registro, chegar perto de você e pedir que você saia, você tem, nesta ação em que ele vai pedir a reintegração de posse, o direito de se defender, demonstrando que ali existe o quê? Uso campeão. Ou seja, que você adquiriu a propriedade e ela é sua. Claro, se você está numa situação de uso campeão, quanto mais rápido você agir para que você adquira a propriedade via uso campeão, é melhor. Porque você não vai ficar esperando passivamente que aconteça algo e que você necessite da defesa para isso, né? É melhor já de uma vez ter a declaração e o título de propriedade. Até porque no Brasil, quem registra é dono, no caso de imóvel. Se alguém vendesse um imóvel, por exemplo, para 4 pessoas diferentes, não importa quem já pagou, não importa quem tem a posse. O primeiro dos 4 que fosse ao registro imobiliário e registrasse é que seria dono. Então é importante fazer isso de maneira ativa. E a última coisa que vale a pena falar não existe uso campeão de terra pública. Não existe. Não importa se é terra municipal, estadual ou federal. Você entrou lá numa reserva indígena, ficou lá durante 60 anos naquele lugar. Não tem uso campeão. Entrei numa área da prefeitura, fiquei lá durante 1.500 anos. Não tem uso campeão. Entrei numa área da União, tem 150 anos que eu construí minha casa lá. Não tem uso campeão. Não existe uso campeão de áreas públicas. Ok? Aqui é o professor Renato Martins. Esse aqui é o Dúvidas Jurídicas, Respostas Rápidas. Tá gostando do quadro? Curte os vídeos, segue a gente nas redes sociais que ficaram aqui embaixo para poder verificar e ver outros vídeos. Comenta com os amigos, compartilha, ajuda o projeto aí e tem dúvida, eu tenho uma ideia sobre o que a gente quer, que você quer ouvir, que eu fale, manda mensagem, manda pergunta que a gente está aberto para tentar responder todo mundo, de uma maneira que dê para entender. Direito não é para ninguém entender, direito tem que ser compreendido. O importante é eu falar numa linguagem que você que está em casa, sendo do direito ou não sendo do direito, consiga entender. Se você entende, você está aprendendo. Se você aprende, você não é mais enganado e você sabe quais são os seus direitos, tá bom? Muito obrigado pela audiência.